10ª sessão ordinária do dia 24 de junho de 2019. Convido o senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréa Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Conceição Faustino Piovesan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. E Zacarias de Souza Pinto. Presente. Estão presentes os 9 vereadores, senhora presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Convido o senhor primeiro secretário para dar conhecimento à casa do expediente recebido do senhor prefeito municipal. Ofício número 111/2019. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssima senhora presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei número 028 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a criar zona de expansão urbana no imóvel denominado Sítio São José e Sítio São José II, conforme cópias dos documentos em anexo. Sem mais, reiteramos os protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves. Ofício número 113/2019. Excelentíssima senhora presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa nova Casa de Leis o projeto de lei número 029 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a desapropriação amigável do imóvel urbano constante da matrícula 2.999 para a construção de uma área de lazer para atendimento da população do bairro São Benedito, nesta cidade de Galha. Segue em anexo as cópias dos documentos necessários à formalização desse procedimento. Solicitamos especial atenção dos nobres edis para aprovação do presente projeto de lei, bem como que sua tramitação se dê em regime de urgência, com apreciação em sessão extraordinária. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência, os nobres edis, os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves. Ficam considerados objetos de deliberação os projetos de lei número 028/2019, 029/2019, a fim de que o plenário desta Casa de Leis tome ciência dos mesmos. Terminada a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, convido o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Requerimento parlamentar número 025/2019. Excelentíssima senhora presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, requeremos à mesa diretora e, depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, para que no prazo legal se digne responder às seguintes indagações. Primeiro, o valor cobrado pela CPFL referente ao consumo de energia referente à iluminação pública é feito por estimativa ou é contabilizado o consumo real de energia elétrica. Segundo, já foi realizado algum estudo no sentido de serem trocadas as lâmpadas de mercúrio por lâmpada de LED da iluminação pública, já que essas são mais econômicas? Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, 24 de junho de 2019. Francisco Yoshida Júnior, vereador.
Entre em turno único de discussão e votação requerimento parlamentar número 025/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, requerimento parlamentar número 025/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Senhora presidente, tá errado. Esse daí que foi feito é de minha autoria. Tá, não, minha. Espera aí, então. Tá no nome. Desculpa, vereador. Tá errado aqui no. Aqui do vereador Francisco Yoshida Júnior. Em discussão. Encerrada a discussão e votação do requerimento parlamentar número 025/2019, de autoria do vereador Francisco Yoshida, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 025/2019, de autoria do vereador Francisco Yoshida. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Requerimento parlamentar número 026/2019. Excelentíssima senhora presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, requeremos à mesa diretora e, depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, para que no prazo legal se digne responder às seguintes indagações. Primeiro, o poder público disponibiliza equipamento de proteção individual, IPIs, aos servidores públicos municipais lotados no cemitério municipal de Galha? Segundo, se positiva a resposta do item primeiro, quais são esses equipamentos? Terceiro, se negativa a resposta do item primeiro, por qual motivo? Quarto, os servidores municipais lotados no cemitério municipal de Galha recebem adicional de insalubridade devido ao manuseio de material infectante? Se positiva a resposta, qual o percentual? Quinta, o laudo para enquadramento de atividades perigosas e insalubres da Prefeitura Municipal de Galha reconhece a atividade insalubre dos servidores municipais lotados no cemitério municipal de Galha? Câmara Municipal da cidade de Galha, 24 de junho de 2019. Newton Siginori Massuda. Entre em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 026/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Em discussão. Boa noite a todos presentes, vereadores, presidente, vereadores. Só uma colocação aqui. Eu fiz esse requerimento porque fui procurado por funcionários, né, que prestam serviço lá no cemitério, e até estava no momento que estava fazendo, o vereador Zacarias, eu liguei para o senhor para assinar junto comigo, que o senhor fez uma indicação há algum tempo atrás, solicitando inclusive a roupas, os EPIs aí para o pessoal de lá. Então acho que nada mais justo, assim, o vereador, se quiser me acompanhar aí, assinando o requerimento, acho que seria interessante. Então é porque eles me solicitou justamente isso. As roupas que eles usam lá são as mesmas que ele vem para casa, tal, isso, aquilo, e
E os equipamentos também, não tem nada que possa proteger um pouco mais, né? Nos dias que tem que fazer a limpeza de alguma sepultura lá, então tem que às vezes até entrar lá dentro e tal. Então acho que a gente poderia dar uma atenção especial aí nesse caso aí pro pessoal que faz esse serviço, que é um serviço que não é qualquer um que faça, né, ou que queira fazer. Então, e eu acho nada mais justo. E a insalubridade do pessoal de lá, daquela que presta esse tipo de serviço. Eu não sei se ela, pelo laudo aí, se ela já está no teto ou se não está, ou qual que é o risco aí de periculosidade ou de infecção que possa acontecer aí. Então, para que a gente possa ajustar esse índice. Então, gostaria até que o vereador pudesse assinar junto comigo aí esse requerimento, vereador Zacarias, né? Pela colocação que já fez há algum tempo atrás aí com uma indicação. Então seria isso. Eu acho que é necessário. Tá? Obrigado. Encerrada a discussão, votação no requerimento parlamentar número 026/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 026/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Requerimento parlamentar número 027/2019. Excelentíssima senhora presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, requeremos a mesa diretora e depois de encaminhado ao plenário dessa Casa de Lei, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, para que no prazo legal se digne responder às seguintes indagações. Primeiro, existe algum projeto em andamento para a melhoria da iluminação pública? Se positivo, enviar cópia. Se negativo, existe o interesse em realizá-lo? Câmara Municipal de Galha, 24 de junho de 2019. Newton Siginori Massuda, vereador. Entra em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 027/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda, em discussão. Encerrada a discussão, votação, requerimento parlamentar número 027/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 027/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Encaminhe-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Indicações. Indicação parlamentar número 029/2019, com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 10º, 222, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, venho apresentar a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, cuja justificativa segue abaixo, onde nos termos do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, deverá ser lida em plenário e encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que esse tome as providências que julgar cabíveis. Justificativa. A presente indicação se justifica, a fim de que seja, se possível, instalada às autoridades estaduais, sobretudo a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que
os centros de detenção provisória do município de Galha, seja mediante edição de lei estadual, nomeado Sargento Cláudio Boschetti, uma vez que o citado policial PM serviu na cidade de Galha por décadas até ser reformado. Câmara Municipal de Galha, 24 de junho de 2019. Francisco Yoshida Júnior. Indicação parlamentar número 030/2019, com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 10º, 222, ambos do regimento interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, venho apresentar a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, cuja justificativa segue abaixo, onde nos termos do artigo 223 do regimento interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, deverá ser lida em plenário e encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que esse tome as providências que julgar cabíveis. Justificativa. A presente indicação se justifica a fim de que seja, se possível, realizado um torneio de futebol de areia no campo de futebol do Parque Infantil próximo ao Lago Municipal, a fim de se incentivar a prática esportiva entre os jovens da cidade de Galha. Câmara Municipal de Galha, 24 de junho de 2019. Francisco Yoshida Júnior. Como as indicações parlamentares não necessitam de ser aprovadas pelo plenário desta Casa de Leis, determina a Secretaria que sejam as mesmas encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este possa tomar as providências que julgar cabíveis. Terminado o expediente recebido dos senhores vereadores, convido o senhor primeiro secretário para que faça a leitura do expediente recebido por diversos. Festa junina. Compadre e comadre, vocês não podem perder o arraiá mais esperado do ano. Vai ser uma festança. Prepare seu maiô, traje para o nosso arraiá. Nesse embalo, vocês não podem fartar. Centro de Convenções do Idoso, CCI, Maria Aparecida Mourão, Neguita, Rua Prefeito Romeu Escaramuce, número 303, Centro. Data 28 de junho, sexta-feira de 2019. Horário das 14 horas às 16 horas. Só. Nada mais havendo a tratar. Festa junina. Oba! Chegou o arraiá da colmeia. Nessa festa nossa festa já é tradição. Tem alegria, festejo e muita empolgação. Você e sua família são nossos convidados especiais. Data 26 de junho de 2019, às 19 horas e 30 minutos. Local, CRAS, Ursulina Rivabem, Avenida João Ferreira, 900. Nada mais havendo a tratar, suspendo os trabalhos para o intervalo regimental por 5 minutos, ficando na oportunidade convocada uma sessão extraordinária a ser iniciada ao final da presente sessão ordinária, para discussão e votação dos projetos de leis números 028/2019, 029/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Reabertura dos trabalhos. Convido o senhor primeiro secretário a fazer a chamada para a ordem do dia. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréia Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Conceição Faustino Piovisan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente.
Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. E Zacarias de Souza Pinto. Presente. Estão presentes os 9 vereadores, senhora presidente. Havendo número legal, declaro reaberta a presente sessão e já em seguida passaremos a apreciar a pauta reservada à ordem do dia. Entre em turno único de discussão e votação projeto de lei número 013/2019, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPEDEC, do município de Galha, São Paulo. Em discussão, projeto de lei número 013/2019. Encerrada a discussão, votação, projeto de lei número 013/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado. Eu gostaria de falar. Essa criação da coordenadoria a gente discutiu aí no fundo, não sei se não ia para as comissões. Não, falou de manhã a respeito da aprovação do projeto com a Caetetus. Esse aqui é da Defesa Civil. E aí eu tenho um questionamento. Se o coordenador dessa coordenação, ele vai ser remunerado ou não? Então não tem remuneração. Então tá. Então é isso. Está aprovado em turno único de discussão e votação. E por unanimidade de votos presentes, o projeto de lei número 013/2019, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPEDEC, do município de Galha, São Paulo. Providencia a Secretaria e expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Entra em turno único de discussão e votação projeto de lei número 020/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e da outras providências. Em discussão, projeto de lei número 020/2019. Encerrada a discussão e votação, projeto de lei número 020/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes o projeto de lei número 020/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e da outras providências. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 021/2019, que autoriza a Prefeitura Municipal de Galha, São Paulo, a assinar com o Estado de São Paulo, através da Fundação Florestal, termo de cooperação técnica sem fins lucrativos. Em discussão, projeto de lei número 021/2019. Encerrada a discussão, votação, projeto de lei número 021/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes, projeto de lei número 021/2019, que autoriza a Prefeitura Municipal de Galha, São Paulo, a assinar com o Estado de São Paulo, através da Fundação Florestal, termo de cooperação técnica sem fins lucrativos. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção.
Entre em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 023/2019, que dispõe sobre a denominação da Unidade de Saúde da Família 3, da cidade de Galha, São Paulo, com denominação USF3. José Afrânio Scaramucci. Em discussão, o projeto de lei número 023/2019. Pode ir. Boa noite a todos. Eu não sou a favor desse nome, porque eu acho assim, esse nome do José Afrânio, ex-vereador e já falecido, eu acho que agora vai ter aí um núcleo novo de casas populares, poderá dar rua para ele, o nome de rua, assim. Mas esse que você falou agora, Andréia, é a... PSF, eu acho USF3. Do PF3, então eu acho assim que tinha que ser resolvido, pensar bem antes, porque o prefeito fez uma reunião com a gente, depois que ele comunicou à família que ele ia dar esse nome, né? Então que ficava feio para ele. Agora a gente não votar o nome dele. Então eu acho assim, eu acho que deveria de dar o nome do José Afrânio para a rua, para outras coisas, e dar o nome para o PF3, ou uma pessoa que trabalhou na saúde, porque aqui em Galha tem tantos falecidos que trabalharam na saúde, médicos, uma coisa. Então, eu acho que tem que ser a própria, de acordo com o que vai ser inaugurado. Assim como o prefeito também falou para a gente da creche Ruth Coelho, do outro, que teve aí, que foram nomes de pessoas que trabalharam na saúde. Então, minha explicação é essa. Tinha que ser pessoas da saúde. Mas como o prefeito fez a reunião com a gente e falou que já tinha falado com a família, que ficava chato para ele, então, quer dizer, ele tinha que ter conversado primeiro com os vereadores. E meu voto é não. A minha colocação também é praticamente a mesma. A gente já, nas discussões que nós fizemos extraoficial, gostaria de deixar bem claro que respeito aí a solicitação, o nome, a indicação, eu acho que são, independente de qualquer coisa que pode ter acontecido, divergências, eu tive várias divergências pessoais com o Afrânio, mas respeito ele como político e eu acho que até é louvável aí uma homenagem, mas como Maria José já disse, a minha colocação que fossem numa rua, vai sair várias ruas, o núcleo novo, e também não estou de acordo, porque eu acho que deveria ter pessoas mais correlacionadas com a determinada área, principalmente essa área, a área da saúde e o próximo projeto que vai entrar em votação aí também. Então, assim, respeito os dois, independente de qualquer coisa, foram autoridades que passaram por aqui, como nós estamos passando por aqui. Eu acho que tem que ter, assim, independente de tomarmos certas posições, pró ou contra, somos autoridades hoje no município, devemos ser respeitados por isso, né, independente de qualquer coisa. A classe política, em todas as esferas hoje, ela está muito menosprezada, mas é aquilo que eu falo, sem a política, o mundo não existe. Então, assim, a gente tem que estar aqui e mostrar realmente aquilo que nós estamos fazendo e o que devemos fazer. Então, ter os nossos posicionamentos políticos e não pessoais. Então, esse posicionamento meu é um posicionamento político. Pessoal também seria negativo, deixo bem claro, mas é político. Então, eu acho que não deveria ser nomeado a Unidade de Saúde 3 com esse nome. Então, também o meu voto é contrário. Encerrada a discussão, votação, projeto de lei número 023/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Está aprovado em turno único de discussão e votação e por maioria de votos presentes o projeto de lei número 023/2019. Os vereadores foram contra o vereadora Maria José e vereador Nito Siginori Massuda, que dispõe sobre a denominação da Unidade de Saúde da Família 3 da cidade de Galha, São Paulo, com denominação USF 3, José Afrânio Scaramucci. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 024/2019, que dispõe sobre a denominação da Academia Polo da Saúde do município de Galha, São Paulo, com denominação Academia Polo de Saúde Olício de Camargo. Em discussão, o projeto de lei número 024/2019. Quero me manifestar também. É o mesmo caso, como já citei no primeiro. Inclusive, conversei com a família, respeito. Olício de Camargo foi amigo pessoal meu. Mas também eu acho que assim, existe um equívoco nessa colocação. Então, o pessoal pode até achar que está sendo contra isso, aquilo, mas assim, já volto a dizer, é um posicionamento meu político, respeito a família, inclusive, respeito o vereador, que foi o vereador Olício, né, se teve problemas ou não, são outros casos, mas respeito ele como político, foi um político atuante no nosso município, mas a nomenclatura aí eu acho que acaba não caindo bem. Então, por isso que eu sou contra, né? Eu gostaria que o nome dele fosse colocado no núcleo habitacional novo que está saindo com 207 casas e não numa academia da saúde, né? Então, para você ver a relevância e a consideração que eu tenho por ele. Porém, eu acho que assim acaba conflitando, mas eu respeito aí o posicionamento dos meus companheiros, né? E espero que a família também respeite e entenda a minha colocação e o meu ponto de vista e o meu posicionamento. Mas respeito o voto de cada um, sei que vai ser passado, porém eu acho que, primeiro que não coincide com a pessoa do Olício, mas poderíamos colocar o nome dele lá como Núcleo Habitacional Olício de Camargo. Acho que teria muito mais relevância. Então, eu acho que é por isso. Obrigado. Meu voto é contrário também. É o mesmo caso do Afrânio. Eu também sou contra, porque eu acho assim, independente da família, eu não tenho nada contra os dois, nem contra a família, mas eu não acho justo esses nomes, né? E o do Olício também para uma academia, porque ele não foi um esportista aqui em Galha, né? Então, tinha que ser alguém de acordo com os outros prédios que tem aqui em Galha, as outras repartições públicas com nomes de pessoas que já se foram, né? Então, a gente respeita bem o Afrânio, o Olício, mas o Olício também não foi um esportista. Temos, por exemplo, aqui, que eu estou olhando ali no vereador Doca, que o pai, né? Quanto tempo que foi aí na esportista, massagista, uma coisa e outra. Então, são pessoas assim que trabalharam na parte do esporte, né? Então, é isso que a gente defende aí, né? Então, não tenho nada contra eles, é o que eu falo, é o meu Conito fala, que poderia ser dado para uma rua, para outras coisas aí. Mas os dois nomes, porque o prefeito, é o que eu falo de novo, o prefeito foi na frente e não conversou com os vereadores. Tanto que ele falou aqui na sala, para nós, que ficava feio para ele. Mas tudo bem,
A gente não está aí com politicagem, com família, com isso. A gente tem que ver o que é de acordo o que vai ser inaugurado, o nome certo. Então é isso aí. O meu voto é contra também. Encerrada a discussão, votação, projeto de lei número 024/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação por maioria de votos. Votaram contra os vereadores Nito Siginori Massuda, Maria José Faustino Piovesan. O projeto de lei número 024/2019, que dispõe sobre a denominação da Academia Polo da Saúde do município de Galha, São Paulo, com denominação Academia Polo da Saúde Ulício de Camargo. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Entre em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 027/2019, que dispõe sobre a alteração do regime jurídico único da Prefeitura Municipal de Galha, São Paulo, previsto na Lei Municipal número 1212/91 e da outras providências. Extinção de um cargo de operador de pá carregadeira e um cargo de operador de motoniveladora e a criação de 2 cargos de operador de máquinas. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, projeto de lei número 027/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes o projeto de lei número 027/2019, que dispõe sobre a alteração do regime jurídico único da Prefeitura Municipal de Galha, São Paulo, previsto na Lei número 1212/91 e da outras providências. A extinção de um cargo de operador de pá carregadeira e um cargo de operador de motoniveladora e a criação de 2 cargos de operador de máquinas. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. E, finalmente, entra em turno único de discussão e votação projeto de lei número 004/2019, CM, que dispõe sobre a criação da ouvidoria da Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo. Em discussão, projeto de lei número 004/2019, CM. Encerrada a discussão, votação, projeto de lei número 004/2019, CM. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes o projeto de lei número 004/2019, CM, que dispõe sobre a criação da ouvidoria da Câmara Municipal de Galha, São Paulo. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Esgotada a pauta reservada à ordem do dia, passaremos imediatamente às explicações pessoais dos senhores vereadores. Tem a palavra a vereadora Maria José. Vereador Francisco Yoshida. Senhora presidente, vereadores, munícipes presentes, internautas, boa noite a todos vocês. Só queria estar falando acerca dessas indicações que eu fiz. Uma dessa indicação aqui é que eu sempre, nos domingos à tarde,
um grupo de jovens, eles ficam jogando bola lá no campo de areia, na piscina. Então eles pediram então para que, se fosse possível, né, como que não conseguiu ter o campeonato, o torneio de futebol, porque roubaram os fios do campo, roubaram os fios da quadra. Eles estavam pedindo então que se pudesse ser feito um torneio ali para que eles pudessem estar brincando. Outro item do requerimento, tá? É que, se nós observarmos, a lâmpada de mercúrio, ela é escura e ela também prejudica o meio ambiente, né, por causa dos materiais pesados que tem, né, os metais pesados. E nós vemos a lâmpada de LED, hoje ela é um pouco mais cara, mas só que também na energia, eu acredito que ela vai compensar, tá? Ilumina mais e seja o seu custo, gasta menos energia, onde pode dar uma economia ao município. Aqui também eu fiz uma outra indicação, como vai ter a inauguração logo do presídio de Galha, e ainda não tem nome, acredito eu, para que não se dê o nome de uma pessoa distante daqui de Galha. Aí eu fiz essa indicação aqui para que o prefeito ele possa entrar em contato com algum deputado estadual que possa sugerir o nome de Sargento Cláudio Busquete. Nós sabemos que foi um dos primeiros soldados da Polícia Militar a trabalhar aqui no município, vindo da cidade de Agudos. Aqui ficou, criou sua família, ainda hoje faz parte da sua família, tem filhos, tem netos, tem até bisnetos, aonde criaram raízes aqui no nosso município. Eu acredito que seria também uma homenagem a eles. E falando de presídio, sabe, depois eu vou pedir para que o Júnior faça uma indicação para mim também, para o prefeito municipal acerca do presídio, onde nós estamos vendo que, pelos rumores, que eles vão fazer a terceirização do serviço ali nos presídios, né? Então, como que, se é terceirização, eu acredito que não tenha mais os concursos públicos, para então que o prefeito possa interceder lá, ou quando o prefeito for, se marcar uma audiência, também quero ir junto, que nós possamos lutar que uma grande porcentagem ali dos funcionários sejam também aqui do nosso município. Já que nós estamos com o presídio, se for terceirizar, como terceirização não precisa, que nós possamos estar lutando então para que os funcionários, vamos dizer assim, pelo menos 50% dos funcionários que foram trabalhar naquele presídio, que nós possamos estar lutando que eles peguem aqui, ó, a mão de obra do nosso município, né? Então, se for, então vamos estar nos adiantando também acerca desses itens, né? Então, eu gostaria que o Júnior depois estivesse fazendo uma indicação ao senhor prefeito para que tomasse essas providências junto com o secretário dos presídios, para que nós possamos estar fazendo um dia uma visita lá e uma reunião, onde nós possamos estar também trabalhando acerca deste item, né? Porque nós sabemos que hoje está difícil o emprego, nós sabemos que hoje está um pouco complicado o mercado de trabalho, muito concorrido, então que nós possamos valorizar aqui a mão de obra do nosso município. Senhora Presidente, vereadores, município presente, eu agradeço e que Deus os abençoe. Amém. Vereador Ricardo. Vereador Nito. Essa é só uma colocação realmente aí desses posicionamentos que a gente está tendo. Coloquei no primeiro projeto aí, foi votado hoje, 29/2019, que é para a criação de uma área de lazer lá no São Benedito. A gente foi favorável, respeito aí o posicionamento de cada um, e eu acho interessante isso. A gente precisa realmente, como eu já falei na outra sessão, de levar aí o desenvolvimento para os bairros periféricos, e esse aqui é um caso, por isso que seria interessante que isso venha a acontecer, como mais para frente outros projetos a serem desenvolvidos naquele bairro. Então, assim, temos divergências, né, como todos têm. Vejo que a Câmara não existe oposição ao Executivo, né? Todos nós temos os nossos pensamentos, nossas prerrogativas,
mas não existe assim aquela coisa que seja seja contra, seja oposição, oposicionista. Então, vejo assim com muita tranquilidade, né? Isso é bom, mas a gente precisa ter aí os nossos posicionamentos. Então, como eu já disse, nos meus posicionamentos, vou continuar com os meus posicionamentos, pensando da maneira que eu penso. Esse caso aqui do terreno é um caso, né? É um posicionamento meu político e não pessoal. Por isso que eu aprovo. Se fosse pessoal, seria contra. Mas politicamente sou a favor. Então eu espero que as pessoas entendam o posicionamento que a gente tem aqui na Câmara, né? Principalmente os que se manifestam. Porque às vezes baixar a cabeça e só dizer sim é fácil. Ou não, né? Então espero que as pessoas que às vezes possam ouvir, ou as pessoas lá de fora, possam, se tiver que dar nome realmente aí aos bois, né? Como a gente diz, né? Dar nome aos bois. Então, eu vou defender sempre minha posição e o meu posicionamento político aqui dentro dessa casa. Tá? Obrigado, gente. Vereador Dadinho. Vereador Doca. Rinaldo. Seu Zacarias. Prestando atenção na palavra do vereador Kiko, que ele deu a sugestão aí do Cláudio, do policial Cláudio Busquet, para o nome do presídio. Aí está um nome que é ele veio para aqui novo, aqui formou a família, aqui ficou, aqui morreu, aqui, né? Então quer dizer, ele foi sempre um policial muito ativo aqui em Gália. Realmente é um nome justo, é isso que eu quero me referir, porque ele é da área de polícia, de policiamento. Então é um nome sugerido para o presídio. É isso que eu refiro. Não sou contra a família de Olício nem do Afrânio, mas sim nomes que se dediquem, que foram dedicados a... É isso aí. E aí já foi votar, não foi ainda do lazer, que nem ele falou. Vai ser, né? Depois... E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária e já logo em seguida daremos início aos trabalhos da 14ª sessão extraordinária do dia dia 24/6/2019. 14ª sessão extraordinária do dia 24/6/2019. Convido o senhor primeiro secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Andréa Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Conceição Faustino Pelvezan. Presente. Newton Siginuri Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Estão presentes os 9 vereadores, senhora presidente. Havendo o número legal, dou por aberto os trabalhos da 14ª sessão extraordinária e, como não existe expediente, considero válida a presença dos vereadores que responderam à primeira chamada. Passaremos para a ordem do dia. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 028/2019, que dispõe sobre a criação de zona de expansão urbana no município de Gália e da outras providências. Em discussão, projeto de lei número 028/2019. Encerrada a discussão, votação, projeto de lei 028/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação. E
por unanimidade de votos presentes, o projeto de lei número 028/2019, que dispõe sobre a criação de zona de expansão urbana no município de Galhas, São Paulo, e das outras providências. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para fins de sanção. E, por fim, entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 029/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a desapropriação amigável do imóvel urbano com área de 800 metros, constante de matrícula número 2999, do CRI local, para a construção de uma área de lazer para atendimento da população do bairro São Benedito e da outras providências. Em discussão, projeto de lei número 029/2019. Encerrada a discussão e votação, projeto de lei número 029/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes o projeto de lei número 029/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a desapropriação amigável do imóvel urbano com área de 800 metros, constante na matrícula número 2999, do CRI local, para a construção de uma área de lazer para atendimento da população do bairro São Benedito e da outras providências. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor municipal para fins de sanção. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores e ao público presente, esclarecendo que a partir de amanhã a Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, entrará em recesso legislativo nos termos do regimento interno dessa Casa de Leis. Boa noite.